Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria poder estarmos aqui nesta manhã, reunidos e congregados em nome do Senhor Jesus. Embora nós não estejamos unidos fisicamente, contudo, nós estamos unidos espiritualmente em um só corpo, um só louvor, uma só adoração, um só nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse texto está no Salmo número 150, no versículo 6. Meus irmãos, com essa pandemia que tem assolado o mundo, as pessoas, na maioria das vezes, têm perdido a sua vida em função de insuficiência respiratória. Esse vírus acomete o pulmão e as pessoas não conseguem respirar. Meus irmãos, pensando nisso, considerando essa situação, me veio à mente esse Salmo, de número 150, versículo 6, porque a cada minuto, a cada fração de segundo que nós respiramos, um milagre acontece. Todas as vezes que nós enchemos o nosso pulmão de ar e soltamos, um milagre acontece. Nós estamos vivos, nós estamos respirando. Nós não somos obras do acaso, nós somos frutos do sonho do Senhor. O Senhor nos projetou, o Senhor nos desenhou, o Senhor nos formou do barro, soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Todas as vezes que o fôlego do Senhor vier às nossas narinas, louvado seja o nome do Senhor, porque a cada vez que nós respiramos, nós estamos percebendo o milagre, nós estamos recebendo o milagre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo ar que nós respiramos, Senhor. Todas as vezes que nós respiramos, a cada fração de segundos, acontece um milagre. Nós somos um milagre, Senhor. Nós somos frutos do sonho do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, nós podemos adorá-lo e louvá-lo, engrandecer o teu santo nome livremente em espírito e em verdade. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por essa banda que vai nos conduzir em louvor e adoração agora. Essa banda que está cheia da tua unção. Esses meninos, Senhor, que têm dedicado a vida a viver na tua presença em obediência à tua palavra. Que nenhum impedimento haja agora nesse louvor, Senhor. Que os teus anjos, teu Espírito Santo venha louvar conosco nesta manhã. Que as pessoas que estão em casa também, Senhor, que elas sejam tomadas, contagiadas por essa unção que está no nosso meio, Senhor. Que elas também te louvem e adorem em espírito e em verdade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Queremos honrar o Teu nome com o nosso coração, Pai, com o nosso louvor, que possa agradar o Teu coração. Nesta manhã nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo que venha fluir como rios de águas vivas, Pai, em nosso ser, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes da nossa vida. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor, Pai, sobre as nossas vidas. Nessa manhã eu te convido, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos levar aonde Ele quer, que o Senhor possa fazer das nossas vidas conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus, receba a presença do Espírito Santo. Adore o Senhor nessa manhã. Aleluias. Eu sou que Jesus quer que eu seja, eu vou aonde Ele quer que esteja, eu dou a minha vida só pra te adorar. Eu sou que Jesus quer que eu seja, eu dou Ele quer que esteja, eu dou a minha vida só pra te adorar. Eu vou anunciar a Tua
pela manhã, pagou um alto preço lá na cruz. O meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Eu sou o que Jesus quer que eu seja, eu vou. Aonde Ele quer que esteja, eu vou. A minha vida só vai te adorar. Eu vou anunciar a tua fidelidade, e que na cruz Ele nos salvou com seu amor. Pela graça nos deu a salvação, o seu perdão, misericórdia se renova pela manhã. Pagou um alto preço lá na cruz. O meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pela graça nos deu a salvação, o seu perdão, misericórdia se renova pela manhã. Pagou um alto preço lá na cruz. O meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Louvado é o teu santo nome. Lá em Gênesis fala assim que Deus criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, o sol, a lua, os animais. E depois criou eu e você. Sabe por quê? Por um propósito. Porque a criação do Senhor já glorifica Ele em si. Mas o Senhor escolheu a cada um de nós para que hoje nós pudéssemos ser aqueles que levam a Tua palavra, ser aqueles que vai até os perdidos, ser aqueles que acolhem as pessoas, que levam a palavra dEle, que ensina o amor de Jesus por cada um de nós. Mas a criação do Senhor por si própria, ela já glorifica o nome de Deus. E muitas vezes nós não estamos valorizando aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Mas que nessa manhã, o Senhor que até aqui tem nos sustentado, nos ajudado nesse tempo de dificuldade que estamos passando, até que o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Então que nós possamos, não só nos nossos momentos de alegria, mas principalmente nos nossos momentos de aflição, de tribulação, glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos fez para que o seu nome seja glorificado em toda a terra. Há uma canção no nosso coração, há uma canção de alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Grandes coisas tem feito o Senhor nesse tempo em que estamos passando. Grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Então por isso nós estamos alegres na presença do Senhor. Por isso, Senhor, nessa manhã e todos os dias nós queremos glorificar o Teu nome, sermos gratos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor é, Pai, nas nossas vidas. Obrigada, obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor. Senhor
damos toda a honra e toda a glória e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, por esse momento de louvor e adoração, que eu tenho certeza que agradou o Senhor, que trouxe prazer ao coração do Senhor e que traz prazer também ao nosso coração. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus, o teu santo nome, pela alegria de louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas palavras, as nossas Bíblias, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículos de 6 até o 12, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 a 12, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra fala por si mesma e jamais volta vazia. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, e eu te agradeço, porque mesmo sabendo que a tua palavra é viva e eficaz e fala por si mesma, o Senhor escolheu usar homens como eu, pecadores, Senhor, totalmente carentes e dependentes da tua misericórdia e da tua graça, para entregar os teus oráculos, a tua palavra com fidelidade, Senhor. E o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que está em mim, venha com a tua unção em mim nesse momento, me trazendo discernimento, me trazendo clareza e me fazendo fiel no compartilhar a tua palavra, Senhor. Que as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, que o Senhor abra os olhos, os ouvidos do entendimento e do coração delas, para que essa palavra, Senhor, desça até os nossos corações e faça vida nas nossas vidas, nós possamos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E que após ouvir essa palavra, Senhor, nós jamais sejamos mais os mesmos. Eu oro, desde já, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dízimos e ofertas. Esta é uma palavra bastante polêmica. Polêmica porque muitos se utilizam desta palavra para extorquirem aquelas pessoas que têm pouco ou quase nenhum conhecimento da palavra de Deus. E por outro lado, tem outros que usam argumentos escusos, palavras sem fundamento, coisas sem nenhuma lógica, para justificarem o injustificável, ou seja, o fato de não contribuírem na casa do Senhor,
o fato de não entregarem ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Meus irmãos, como dizia aquele comentarista da Globo, Arnaldo César Coelho, dizia: a regra é clara. A regra é clara. A palavra é clara. Aqueles que não estão trazendo dízimos e ofertas à casa do Senhor estão roubando ao Senhor. É o que está escrito aqui na palavra. Eu não estou inventando isso. Por mais polêmico que esse assunto seja, por mais controverso que ele seja, a gente tem que falar. Porque esta é a palavra. A nossa obrigação é ensinar. E a obrigação nossa também daqueles que ouvem é obedecer. Porque esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não vai se adequar às pessoas, porque as pessoas estão inventando subterfúgios, desculpas, para tentar explicar o inexplicável, que é o fato de não trazerem os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. E por esta razão, o Senhor começa essa palavra com um trecho bastante duro. O Senhor pega pesado mesmo aqui. Ele diz: olha, casa de Israel, eu não vos consumi ainda, porque eu não mudo. O que o Senhor quer dizer com isso? Nesse versículo 6, ele quer dizer: olha, vocês estão me roubando, vocês estão tentando me enganar, mas porque eu não mudo, porque eu prometi amá-los, porque eu prometi cuidar de vocês, eu não os vou destruir. Eu não os vou destruir. Mas eu quero que vocês se tornem para mim e eu me tornarei para vós. Quando o Senhor diz isso, o povo de Israel, dissimulado, de certa forma até com um tom de ironia, de sarcasmo na voz, diz: mas no que é que nós temos que tornar para ti, Senhor? O que é que está acontecendo? Por que é que o Senhor está falando assim? Meus irmãos, antes de entrar na fala do Senhor, eu gostaria de citar um detalhe. Aquele povo, quando vinha oferecer um novilho, quando vinha trazer um cordeiro ou um animal para a casa do Senhor, para o templo do Senhor, para a oferta ao Senhor, eles traziam um animal doente, traziam um animal coxo, traziam um animal cego. Quer dizer, aqueles animais que não serviam mais para eles, eles traziam como oferta ao Senhor. Nós temos vivido uma experiência interessante na nossa igreja, que nós costumamos fazer bazares aqui para angariarmos fundos, para ajudar na manutenção da igreja e para promovermos os nossos eventos aqui. Vocês não imaginam a dificuldade que nós temos para separarmos lixo daquilo que pode ser vendido. Muitas pessoas dão aquilo que elas estão a fim de se verem livres, que não serve nem para jogar fora, elas doam para a igreja, para que a igreja possa vender para alguém. Meu irmão, aquilo que não serve para você, não vai servir para os outros. Nós não podemos dar para os outros aquilo que não serve mais para nós. Nós temos que ofertar, que entregar para os outros aquilo que é bom para nós. O que não é bom para mim, não é bom para o outro. A palavra diz que o bem que eu quero que os outros me façam, eu devo fazê-lo a eles. E vejam bem, esta era a prática que estava em voga em Israel naqueles dias. Eles ofereciam para o Senhor aquilo que não servia mais para eles. Eles desprezavam o altar do Senhor, desprezavam a casa do Senhor, levando animais doentes, animais cegos, animais coxos, para ofertarem na casa do Senhor. Meus irmãos, de tudo que nós vamos separar para Deus, tem sempre que ser o melhor de nós. Tem sempre que ser o melhor de nós. E o Senhor diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja alimento na minha casa.
Irmãos, preste atenção nesse verbo trazer. Esse verbo está escrito no modo imperativo. Significa que não é uma questão de escolha, é uma ordem. E ordens é uma lei. E leis foram feitas para serem obedecidas. E o povo estava desobedecendo descaradamente. Ainda vinha para cima de Deus com sarcasmo, com ironia, com dissimulação, como se eles não soubessem do pecado deles. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que é rico em bondade, em graça e misericórdia, diz para eles: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós. Ponde-me à prova, se eu não vos abrir as janelas dos céus e vos derramar a maior abastança. Mas a gente precisa entrar em outro viés agora, porque tem muita gente que pega por esse viés. Não, eu vou dar para Deus para receber de Deus de volta. Meus irmãos, Deus é o Senhor do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus criou a terra e tudo que nela existe. A terra e tudo que nela existe pertence a Deus, nem mesmo nós pertencemos a nós mesmos. Então, meus queridos, negociar com Deus não existe. Esse púlpito, isso aqui não é um balcão de negócios. Muitas pessoas têm que achar que isso aqui é um balcão de negócios. Isso não é um balcão de negócios. Não é um balcão de negócios. Muita gente tem sido induzida a agir assim. Vamos saber agora por que nós devemos trazer os dízimos. Qual é a nossa motivação? E eu quero começar nos lembrando do Novo Testamento. Por que nos lembrar do Novo Testamento? Porque tem uma palavra em Romanos, capítulo 6, se não me engano, no versículo 11, que diz: porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. Muita gente tem usado esse texto isoladamente, fora do contexto, para criarem um pretexto para desobedecerem à lei de Deus. Será que os dízimos e as ofertas não são legais para os nossos dias? Será que os dízimos e as nossas ofertas, por causa da graça, nós temos a liberdade para não trazê-los à casa do Senhor? Algumas considerações que o apóstolo Paulo faz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 9, dos versos de 1 ao 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz acerca desse assunto. Amém? Vamos ler a palavra. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para vós outros, ao menos o sou. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nosso direito de comer e de beber? Não temos nosso direito de levar conosco a mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não bebe do leite ou come da sua carne? Digo eu isso segundo os homens? Ou não o diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim o Senhor ordenou também aos que vivem do Evangelho, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, no Antigo Testamento, quando foi promulgada essa lei de Moisés, essa lei do Senhor, dada ao homem através de Moisés, havia uma tribo em Israel que, quando da entrada da nação de Israel em Canaã, essa tribo não podia ter nenhuma posse naquela terra. Essa tribo era a tribo de Levi. Eram os levitas, aqueles que estavam incumbidos de serem sacerdotes e de cuidarem, de administrarem as coisas do templo. Esses descendentes de Levi, esses levitas, eles comeriam das coisas do templo. Eles seriam sustentados pelos dízimos e as ofertas do povo. Eram os dízimos e as ofertas do povo que sustentavam os levitas e sustentavam também o templo. Nos dias de hoje, nos dias de Paulo, a palavra foi muito clara aqui no versículo 14, aqueles que ministram a palavra, os pastores, os missionários, todos eles têm direito de serem sustentados pelos dízimos e as ofertas da igreja. É com os dízimos e as ofertas que a igreja paga as suas dívidas. É com os dízimos e as ofertas que a igreja honra com todos os seus compromissos. É com os dízimos e as ofertas que a igreja realiza campanhas sociais, inclusive nesses dias que nós temos vivido. A nossa igreja constantemente tem procurado acolher as pessoas, não só espiritualmente, mas também com mantimento, com cestas básicas, principalmente. Principalmente com cestas básicas. É com o seu dízimo, meu irmão. É com a sua oferta que essa obra é mantida. Era com os dízimos e as ofertas que os sacerdotes e que os levitas e que o templo era mantido nos dias de Moisés. Portanto, não há desculpas, não há subterfúgios, não há razão, não há porquê não entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Se você não tem trazido os seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor, você está em desobediência. E convém que você considere os seus caminhos e se volte para o Senhor, porque Ele vai se voltar para você. Amém? O apóstolo Paulo começa esse capítulo 9 falando acerca de alguns comentários que certamente surgiram na igreja de Corinto a respeito da sua pessoa e daqueles que estavam com ele, principalmente Barnabé. E ele diz: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Vejam bem vocês, as pessoas estavam condenando o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele por causa dos dízimos e das ofertas, por causa do sustento deles. Meus queridos, e vejam bem, o apóstolo Paulo nem usava dízimos e ofertas da igreja de Corinto para não colocar impedimento algum ao evangelho dele. Tem um texto, eu não me lembro o endereço, acho que está no livro de Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo diz: o que é para o meu sustento, para os que estão comigo, eu tenho trabalhado para suprir. Ainda diz, ironicamente, perdoe-me esse agravo. O apóstolo Paulo, ele era trabalhador, ele era construtor de tendas. E como naqueles dias o povo de Israel era um povo nômade,
Essa arte de construir tendas era uma arte rendosa, e dava perfeitamente para que Paulo e os que estivessem com ele pudessem viver do dinheiro dessa renda. Mas ele dizia, olha, eu tenho direito. Todos os outros apóstolos têm esse direito. Inclusive Cefas de Pedro, ele leva consigo a sua esposa, uma mulher irmã. Mas ele dizia, para não pôr impedimento ao meu evangelho, eu não usei desse direito. E disse mais ainda, eu prefiro morrer do que alguém me roube, me tire essa glória. Porque eu prego o evangelho, não é para o constrangimento. Eu prego o evangelho, não é para encher minha barriga. Eu prego o evangelho, não é para depender dos outros, não é para defraudar ninguém. Eu prego o evangelho por amor a Deus, porque me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu me calar. Então vejam vocês, que dízimos e ofertas não estão restritos apenas ao Antigo Testamento. Dízimos e ofertas também são obrigatórios nos nossos dias. Eu não gosto de usar essa palavra obrigatório. Eu acho que nos tempos da lei era uma obrigação. Mas eu falo de mim mesmo. E eu creio que eu tenho o Espírito Santo de Deus para dizer isso. Eu falo de mim mesmo. Eu creio que no Antigo Testamento era lei, e a lei tinha que ser cumprida com ou sem constrangimento. Mas nos nossos dias já não é mais a lei, é graça. E graça é favor imerecido. Então, pela graça, é que nós trazemos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Pelo amor do Senhor derramado nos nossos corações. Pelo amor do Senhor que nos constrange. Portanto, dízimos e ofertas nos nossos dias, eles são úteis, são necessários, mas não são uma obrigação. São um dever de amor. É um constrangimento do Senhor no nosso coração. E é exatamente a respeito desse assunto que eu quero compartilhar agora um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, que o apóstolo Paulo fala com muita propriedade desse assunto. Eu gostaria de lembrá-los de uma coisa, que fazer as coisas certas tem que ser feitas da maneira certa. Existem duas palavras muito usadas no nosso dia, que apesar de parecidas, são um pouco diferentes. A palavra eficiência e a palavra eficácia. As pessoas eficientes fazem as coisas certas, mas as pessoas eficazes fazem as coisas certas da maneira mais certa. E o apóstolo Paulo fala de fazer a coisa certa da maneira certa. Vamos ver aqui o que ele está dizendo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. No capítulo 9 de 2 Coríntios, a partir do versículo 6, apóstolo Paulo diz assim, pois vocês podem ler o capítulo todo, que ele é bastante instrutivo. Mas ele diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Prestem atenção nesse versículo 7. Muita atenção. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, tão importante quanto contribuir, tão importante quanto trazer dízimos, quanto trazer ofertas, quanto trazer o melhor de você à casa do Senhor, é a motivação, é a razão porque você vai estar fazendo isso. Isso vai dizer se você está sendo eficiente, fazendo a coisa certa só por fazer. Você está sendo eficaz, fazendo a coisa certa, da maneira mais certa, com a motivação correta. Meus irmãos, fazer as coisas certas, com a motivação errada, anula a virtude. Não há virtude nenhuma em quem entrega dízimos e ofertas por obrigação, por tristeza, na marra, por medo do Senhor.
Tem muita gente que entrega o dízimo por medo de ficar pobre, por medo de não prosperar, por medo de não dar certo seus negócios. Meus irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 18, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque no amor não há medo. Meus irmãos, a razão, a motivação de trazer dízimos à casa do Senhor é o amor que nós temos pelo Senhor, é a graça, a misericórdia do Senhor derramada nos nossos corações. E se não tem sido assim, está errado. Reconsidere os seus caminhos. Deus ama a quem dá com alegria. A nossa alegria, a nossa força, nós estamos nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força está em nos alegrarmos no Senhor. E dízimos e ofertas com coração puro, com coração tranquilo, com coração doador. Dízimos e ofertas representam a alegria do Senhor também nas nossas vidas. Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Isso aqui está falando de oferta, não é de dízimo. Dízimo é 10%. 90%, Deus é dono de 100%, todo mundo sabe isso. Aí fica 90% para você e 10% para Deus. No caso do dízimo. No caso das ofertas, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ah, eu vou passar um envelope. Envelope de 1.000. Envelope de 100. Eu tenho certeza que cada irmão pode dar 10 mil. Meu irmão, não é assim. Ninguém pode te constranger em relação à sua oferta. Você vai ofertar aquilo que o Espírito Santo propôs no seu coração. Se forem 2 moedas, como a da viúva pobre, lá em Lucas 22, e for dado de coração, vai haver festa nos céus. O Senhor Jesus vai fazer festa e vai se alegrar, porque você fez o melhor de você. Porque você fez o melhor de você. Ninguém tem o direito de arbitrar sobre a sua oferta. A oferta é de conforme o Espírito Santo propôs no seu coração. É o que está escrito. E como eu disse, a regra é clara. Se alguém está fazendo assim, está errado. Está errado. Notem esses que estão fazendo essas coisas erradas. E se afastem deles. E se afastem deles. Este não é o Evangelho de Cristo. Tem muita gente torcendo o Evangelho de Cristo para a sua própria desgraça. Este não é o Evangelho de Cristo. Prestem atenção, afastem desses, porque são lobos em pele de cordeiro. São lobos devoradores. Afastem-se dos tais. E a partir do versículo 10, né? Versículo 10, deixa eu ver. Vamos continuar lendo. Cada um contribua conforme o que propôs no seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Graça e boa obra. Graça e boa obra andam juntas. Não tem como separar uma da outra. Elas são indivisíveis. Boa obra é fruto não da força do nosso braço. Boa obra é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. Dízimo e oferta é graça, meus irmãos. Deus é dono de tudo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus tem te concedido graça, bondade, misericórdia, em poder semear no reino dele. Não é constrangimento, é graça. Não é força do braço, é graça. Boa obra é graça, dízimo e oferta é graça. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Dízimo e oferta é justiça. No capítulo anterior, no capítulo 8 anterior, diz que aquele que colheu muito, não sobrou. 2 Coríntios 8, aquele que colheu muito não sobrou. E aquele
que colheu pouco não faltou é justiça, para que haja equidade, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que ninguém padeça fome, necessidade ou falta na casa do Senhor. É uma questão de justiça. A justiça de Deus que é operada também através dos dízimos e das ofertas. E o capítulo 10 fala de uma coisa muito séria, diz, aquele que dá semente ao que semeia. Eu quero me parar aqui. Semente ao que semeia. Depois ele diz, e pão ao que come. Irmãos, existe semente que é para ser semeada. Tem muita gente comendo a semente. Por isso que não prospera. Quando eu era criança, alguns anos atrás, poucos anos atrás, tinha um feijão que eu gostava muito dele, o feijão roxinho. E esse feijão praticamente entrou em extinção. Não sei se muitos de vocês se lembram. O Chico deve lembrar desse feijão. O Chico é mais velho que eu. Né? Mas esse feijão entrou praticamente em extinção. Porque o povo não semeou mais esse feijão. O povo comeu a semente. Então, feijão roxinho é muito difícil de achar porque o povo comeu a semente. O povo de Israel, quando voltava para casa, após 70 anos, de um duro cativeiro em Babilônia, lá no Salmo 126, ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos pusemos como os que sonham, a Tati até ministrou esse louvor hoje, né? E a nossa boca se encheu de risos. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. E eles dizem, de fato, nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas havia uma realidade muito dura a ser enfrentada. Jerusalém havia sido destruída, a cidade deles, a casa deles havia sido destruída. Eles tinham um longo trabalho pela frente, mas eles iam alegres. E depois no versículo 5 e 6 ele diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia a preciosa semente, voltará com júbilo trazendo os seus molhos. Meus irmãos, não importa a crise, meus irmãos, não importa se você não está tendo nem para você mesmo, semeie. Aquele povo, eles saíram com as poucas sementes de Babilônia. Eles podiam escolher entre comer aquela semente e morrer de fome, ou crer na palavra do Senhor e semearem para que eles pudessem ter com abundância. E eles semearam e voltaram com júbilo, trazendo os seus molhos. Tem muita gente que está sobrando um mês no salário todo mês. E todo mês diz assim, não, o mês que vem vai dar para nos dizimar. Não, o mês que vem eu trago a oferta. E vai comendo a semente, comendo a semente. Nunca vai trazer, nunca vai prosperar, porque come a semente. Nós temos que separar a semente para ser semeada e a semente que é pão para o que come. Porque diz que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia, e não vai faltar pão para comer e nem semente para semear, porque Deus é fiel. E se Ele falou, nós podemos crer independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Não continuem comendo a semente. Separem os seus dízimos e as suas ofertas. Põe o Senhor nosso Deus à prova. Põe o Senhor nosso Deus à prova. Amém? E ele continua. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência a qual faz, que por nós se deem graças a Deus. Se deem graças a Deus. Você quer prosperar, meu irmão? Não uma prosperidade meramente material. Não é dessa prosperidade que eu estou falando. Não é essa prosperidade. Fala da prosperidade de andar na presença do Senhor. A prosperidade de ser obediente à palavra do Senhor. A prosperidade de colocar Deus à prova. De entregar não só os seus dízimos, mas a sua vida nas mãos do Senhor. Que você vai ver quem é o Deus a quem nós servimos. E para concluir, gostaria de ler um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, que está escrito: honra ao Senhor
com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Prestem atenção nessa palavra honra. Isso aqui não é regra. Isso aqui não é tradição. Isso aqui é princípio. Honra é princípio. Dízimo e oferta é honra. É honra. É uma questão de honra ao Senhor. Dizimar e ofertar é uma questão de honra ao nome do Senhor, primeiramente. Eu me lembro, de novo, falando da minha infância. Eu não sou tão velho assim na pedra dos cabelos brancos. Falando da minha infância, que quando fazia um frango caipira na minha casa, o meu pai era o primeiro a pegar o pedaço que ele mais gostava. Às vezes a coxa, né? O jogo que tinha mais carne. E depois que o papai pegava o pedaço dele, os outros eram nossos. Com dízimo de oferta também é assim. A primeira parte é de Deus. Tem gente que recebe, aí paga as contas tudo. Quando dá conta de pagar as contas tudo? Porque se não está dizimando e ofertando, não deve estar dando conta de pagar as contas tudo. Aí vai pagar as contas tudo. Aí se sobrar, aí tira a parte de Deus. Se sobrar, aí tira a parte. Meus irmãos, isso é questão de honra. Isso é questão de honra. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Primícia é primeiro fruto. Meu irmão, você colheu, primeira parte é de Deus. Recebeu o salário, o dízimo primeiramente é para Deus. Para Deus. Depois do primeiro lugar, todos os outros são últimos. Preste atenção nisso. Depois do primeiro lugar, para Deus, todos os outros são últimos, porque Deus é o primeiro, Deus tem que ter a primícia, em todas as situações, em todas as questões. Então começa por prática, por fé, a colocar isso em prática. Recebeu, tira, primeira parte do Senhor. Eu quero deixar bem claro uma situação aqui também, meus irmãos. O apóstolo Paulo dizia para a igreja de Corinto, olha, eu estou falando isso para vocês, não é porque eu quero constrangê-los, a trazer dinheiro para mim não. Graças a Deus, o apóstolo Paulo não dependia da renda da igreja para se sustentar. Ele não usava aquele dinheiro para se sustentar. Graças a Deus também, falo isso com temor diante do Senhor. Não falo por vaidade nem por soberba. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Mas nem eu, nem o pastor Francisco, somos pastores dessa igreja, nós dependemos da renda dessa igreja. Pelo contrário, nós tiramos do nosso bolso e investimos na obra do Senhor aqui. Nós teríamos todo o direito de vivermos da renda dessa igreja. Mas o que entra, e o nosso também entra aqui dentro, para ajudar a suprir as carências dos irmãos mais humildes. Às vezes, alguém pode estar pensando que eu estou falando, entrou essa pandemia, as igrejas estão passando necessidade. Não é isso. O Deus a quem eu sirvo é fiel. E com ou sem a renda da igreja vai me sustentar. E aqueles que são dele, aqueles que são fiéis, assim como Elias, durante 3 anos que houve seca em Israel, Deus usou uma viúva pobre para sustentar Elias. Usou corvos para levar alimento para Elias. Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é dono de tudo para sustentar aqueles que são seus. Mas, meus irmãos, é para o vosso próprio sustento, para o vosso bem que eu estou trazendo essa palavra. Honra ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. E coloquem Deus à prova. Coloquem Deus à prova. Não por uma questão de toma lá da cá, mas por uma questão de honra, por uma questão de amor, que você vai prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Vocês que estão em casa, amém? Graças a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Bendito seja, Senhor. Em nome de Jesus. O teu santo nome. Porque o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. O Senhor é dono do ouro e da prata. A terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Inclusive a nós mesmos, Senhor. E o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. E apesar, Senhor, de muitos não estarem sendo fiéis,
O Senhor permanece fiel, fiel a si mesmo. O Senhor prometeu nos amar, prometeu cuidar de nós. E porque o Senhor não muda, o Senhor não destruiu os infiéis. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Senhor, livra o coração delas, Senhor. Senhor, liberta o coração delas da avareza. Senhor, ajuda essas pessoas a tirarem os olhos das circunstâncias e colocá-los na pessoa de Jesus. Senhor, há pessoas, Senhor, líderes de igreja que não são fiéis em dízimos e ofertas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não são fiéis e daqueles que usam o dízimo para extorquir as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Abel, Senhor, trouxe uma oferta de fé ao Senhor e a sua oferta foi aceita, nós queremos trazer uma oferta de fé ao Senhor, para que a nossa oferta seja aceita, para que a nossa oferta fale através dos anos, assim como fala o sangue de Abel e a oferta de Abel, Senhor. Nós queremos ser uma oferta viva, um sacrifício vivo, um aroma suave, um cheiro agradável diante das tuas narinas, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser a oferta sobre esse altar, a libação, o sacrifício, Senhor, queremos ser nós, em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a vencermos a nossa falta de fé. Ajuda-nos a vencermos a nossa avareza. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos por fé e não por vista, a sermos obedientes à Sua palavra. Ajuda a cada um desses que está me ouvindo, Senhor, ainda que não concorde, Senhor, a receber essa palavra, a meditar nessa palavra, a considerar os seus caminhos e se voltar para o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço pela Tua palavra que foi pregada. Eu te agradeço pelo Espírito Santo que é sobre a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. E eu entrego essa palavra agora, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele é soberano. Amém? Irmãos, eu queria dar um aviso aqui, uma coisa que eu tenho falado todos os fins de semana, o Ministério Sal da Terra está com a campanha de 52 dias de oração para a plantação de igrejas Sal da Terra em algumas capitais que ainda não têm uma igreja Sal da Terra e por alguns povos que ainda não conhecem o Senhor. Esta semana, que vai se encerrar hoje, nós estamos orando pelas populações ribeirinhas às margens do rio Amazonas, pela conversão daquele povo, pela proteção daquele povo. A semana que vem, eu não me lembro agora, me foi enviado o alvo de oração, mas eu não me lembro, mas eu vou enviar para cada um de vocês, para que vocês estejam somando conosco em orações pelos propósitos do Ministério Sal da Terra como um todo. Pedir aos irmãos que orem também, nós estamos na iminência de deixar esse lugar. Agradecer a Deus por esse lugar que nos serviu todos esses anos. Nós estamos indo para uma outra casa e nós queremos que a glória da segunda casa, não é tarde, Paulinho? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Que o Senhor nos ajude no processo de transferência daqui para lá, de acertarmos com os donos desse espaço que a gente está usando aqui, na nossa chegada lá, que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, uma resposta do Senhor para aquele lugar, em nome de Jesus, né? E que tudo possa continuar correndo bem na obra lá, em nome de Jesus. Amém? O alvo dessa semana é a palavra do Senhor. Um versículo que está no Salmo 33, versículo 4, que diz: a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Preste atenção. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Então, que vocês estejam meditando nesses versículos, estejam se alimentando dessa palavra durante essa semana. Eu quero incentivá-los mesmo a estarem orando e meditando nesses alvos durante a semana. Amém? Vamos nos despedir desse lugar. Não encerrar o culto, que o culto não se encerra jamais, né? Vamos orar, nos despedindo desse lugar que nós estivemos gravando esse culto agora, e de vocês, né, que estão em casa também agora. Amém? Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos e congregados. Embora, Senhor, não seja fisicamente, contudo espiritualmente.
Te agradecemos, Senhor, por esses louvores maravilhosos, por esse momento de prazer, de comunhão com o Senhor aqui. Em nome de Jesus, Senhor, pela palavra que foi ministrada, a Tua palavra é fiel e não vai voltar vazia. Nós te pedimos, Senhor, que nos conduza de volta para a nossa casa agora em segurança. Senhor, nos dê a nós que estamos aqui e a todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que estão vendo esse vídeo agora, Senhor, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre nós. A bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Então nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, que com a Tua presença a semana será certamente abençoada. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.